Questão 12 nos pergunta o seguinte: determinar o valor da remuneração do capital referente a máquinas. Então, aqui é para a gente exercitar como que se calcula a remuneração do capital. Lembra? A remuneração do capital significa custo de oportunidade em cima do capital referente a uma máquina, onde você, foi dado o valor de 60 mil, o valor inicial da máquina nova, R$ 1.000 é o valor de sucata e a taxa de juros de 10% ao ano. Correto? Então, aqui nós vamos calcular qual é o custo de oportunidade, ou os juros sobre o capital referentes a máquinas, ou o valor da remuneração. São formas de falar a mesma coisa: custo de oportunidade, valor da remuneração do capital, ou taxa de remuneração em cima do capital referente a máquinas. Então, nós vamos resolver essa 12 fazendo o quê? Aquela cálculo do custo de oportunidade sobre máquina ou capital estável. Então, o custo de oportunidade é valor inicial mais valor final ao final da vida útil da máquina, dividido por 2, vezes a taxa de juros considerada. Que isso aqui é considerado capital médio empatado. Ok? Então, não podemos confundir com a fórmula de depreciação, correto? Ela é um pouquinho diferente, é parecida, mas não é igual. Então, aqui, como é que eu calculo? O custo de oportunidade da máquina vai ser o valor inicial dela, R$60.000, mais R$1.000 que ela vai valer, ao final da sua vida útil, nem foi dado qual é a vida útil dela, dividido por 2, e agora eu multiplico pelo valor de 0,1 ou 0,10, que é 10% ao ano. Então, aqui eu tenho custo de oportunidade da máquina. Eu vou ter como resultado disso tudo, então, capital médio empatado, 61 mil dividido por 2, vezes 10. Então, nós vamos ter aqui R$3.050 é o custo de oportunidade ou o valor da remuneração em cima do capital empatado na máquina. R$3.050, no caso, por ano, é o custo de oportunidade dessa máquina. Exercício 16, correto? O exercício 16, ele nos fala o seguinte: calcular o custo total anual de produção de uma atividade a partir dos dados abaixo. Valor inicial de máquinas, valor final de máquinas, vida útil, valor da terra utilizada, taxa de juros, renda bruta, COI e COT. Correto? Então, ele quer o custo total. Então, o custo total, eu preciso de calcular o CO, o custo total é COT mais o quê? Os custos de oportunidade. Correto? Então, agora, o que está faltando aqui? Nós já temos a renda bruta, já temos COT, falta agora, com essas informações que eu tenho aqui, calcular quais são os custos de oportunidade que estão em jogo de acordo com o enunciado da questão. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Então, se eu quero o custo total, eu tenho que calcular, ou já tenho, o COT, mais os custos de oportunidade em questão, correto? Então, quais são os custos de oportunidade que eu tenho? Bom, eu tenho o da terra, que eu vou calcular como? Custo de oportunidade da terra, 60 mil, vezes, estou usando aqui 0,10, que é igual
R$6.000. Correto? Depois, qual que é um outro? Eu tenho agora que calcular o custo de oportunidade da máquina. O custo de oportunidade da máquina é o quê? É o valor inicial mais o valor final dividido por 2 vezes 0,10. Correto? Então, se eu continuo aqui na máquina, o valor inicial da máquina foi 20.000, mais o valor final 2.000, dividido por 2, vezes 0,10. Isso dá um valor igual aqui de R$1.100. O outro item que eu preciso calcular o custo de oportunidade é em cima do COI, que eu calculo como? É o COI médio vezes 0,10. Quanto é que foi dado o COI? O COI foi dado o valor de 8.000. Então, é 8.000 dividido por 2 vezes 0,10. Então, isso aqui vai me dar o valor agora de R$400. Então, esses são os itens que eu tenho de custo de oportunidade. Então, agora eu vou somar, né, esse com esse e com esse. Então, eu vou ter um custo de oportunidade aqui total da ordem de 6.000, 7.100, 7.500. Então, 7.500. Agora eu volto aqui, o custo, né, operacional total foi dado no anunciado, 9.200, mais 7.500. Então, o custo total de produção aqui vai ser da ordem de R$16.700. Então, esse é o custo total de produção. Lembrando que a ideia desse exercício é mostrar para vocês como é que se calcula o custo de oportunidade da terra, o custo em cima de máquinas, equipamentos, galpões, etc., que são chamados de capital estável, o valor inicial mais o valor final dividido por 2, que isso aqui é o capital médio empatado, vezes a taxa de juros. E lembrar que o COI, a gente também faz uma aproximação que é o custo operacional efetivo médio, né? Que a gente vai somando ele, no período todo a gente pega metade dele e considera o período, a taxa de juros do período todo. E aí nós temos uma aproximação aqui no caso de R$400. Então, esse é o valor da resposta do item ou questão 16. Questão 13 é uma questão simples, mas ela é importante para a gente rever a questão do ponto de nivelamento e qual a importância de calcular o ponto de nivelamento. Então, calcular a produção, né, no ponto de nivelamento, sendo que os dados 10.000 de custo fixo anual, 20 é o preço unitário de venda do produto e 15 o custo variável por unidade de produto. Vamos dar uma pequena recapitulada o que é o ponto de nivelamento. O ponto de nivelamento, ele é útil em duas situações. Vamos pensar o seguinte: o produtor está agora planejando plantar a próxima safra, ele sabe, pelo histórico dele, que o custo fixo dele estimado é 10.000, ele tem uma expectativa de que o preço lá na hora que ele for vender está em torno de 20.000, de R$20, desculpa, e ele tem uma estimativa baseada na safra passada que ele estima que o custo variável vai estar a R$15 por unidade do produto. O ponto de nivelamento vai nos dar uma ideia, para que ele tenha lucro igual a zero, ou lucro normal, qual é a escala de produção que ele vai ter. Vamos, então, fazer esse cálculo. Então, o ponto de nivelamento, ele pode ser calculado através do seguinte, da fórmula do custo fixo
dividido pelo preço unitário do produto menos o custo variável unitário ou por unidade produzida. Então, seguindo aqueles dados, nós temos 10.000 dividido por 20, que é o preço estimado que eu vou vender por unidade produzida, menos o custo variável médio, ou custo variável por unidade, 15. Como resultado, eu tenho 2.000 unidades produzidas. Então, qual é a importância desse valor? É que com essas estimativas de custo, preço por unitário e custo variável unitário, eu consigo fazer uma estimativa de quantas 1.000 unidades eu deveria produzir. Então, veja uma situação numa lavoura, e eu tenho custo fixo por hectare, eu tenho o preço unitário que eu vou querer vender a saca, ou acho que eu posso vender, o custo variável por saca. Então, aqui está me dizendo que eu tenho que produzir por hectare para que o lucro, essa é uma condição para que o quê? Que o lucro seja igual a zero, o que nós chamamos de lucro normal. Então, para mim ter lucro normal, eu tenho que produzir 2.000 unidades. E isso aqui é importante porque eu posso me perguntar como gestor, eu tenho capacidade de produzir 2.000 unidades? Seja por área, seja por hectare ou alguma outra medida de área. Eu tenho produzido isso aqui ou tenho produzido menos? Se eu tenho produzido menos, significa que eu estou sendo puxado para frente. Será que eu vou dar conta? Ah, não, eu tenho produzido aqui 2.500, então 2.000 está folgado, dentro de uma expectativa que eu tenho de preço e de custo variável para unidade produzida. Então, esse número é importante quando você está planejando, para você ver se aquela safra está prometendo ser mais pesada, no sentido mais exigente, ou menos, em função do mercado e dos seus custos. Isso você pode fazer antes, planejando o quanto plantar, quantos hectares e que tipo de tecnologia você vai usar para te conferir 2.000 unidades. Depois que você vendeu a safra, você já tem com certeza qual é o custo fixo, qual que é o preço unitário que você vendeu e qual o custo variável unitário. Aí você pode, depois que você vendeu a safra, ver que para ter lucro você deveria produzir 2.000 unidades. Aí você vai conferir quantas unidades você produziu por hectare, etc. E aí já é uma interpretação após a venda. Ok? Então já é numa outra situação. Se eu tive essa situação e me diz que eu teria que ter produzido 2.000, se eu produzir 2.001 unidades, eu estou melhor do que o normal. Eu estou com lucro positivo. Porque eu produzi mais do que daria normal. Se eu estou com 1.998 ou menos de 2.000, eu já posso saber que eu não estou no lucro igual a zero, eu estou no lucro negativo, porque não deu a quantidade mínima que garantiria lucro zero econômico, que é considerado lucro normal. Questão 17 da lista de exercícios de custo de produção Euro 430. O que a questão 17 pede? Calcular a rentabilidade do processo produtivo que resultou no desempenho abaixo. Dicas: consultar o caderno de escrituração. Aqui, pessoal, é porque o caderno de escrituração, vocês vão ver, existe uma forma lá de se calcular qual foi a rentabilidade do processo produtivo de uma atividade ou da fazenda como um todo. Então, esse exercício 17 é para mostrar para vocês como é que você responde ao produtor rural qual é a rentabilidade exata que ele teve, correto? Porque lá pelo custo total, né, você pega a renda bruta total menos custo total, você consegue dizer se a rentabilidade foi igual, menor ou maior do que aquele juros que você usou para calcular o custo de oportunidade. Mas você não fala quanto exatamente é. E é importante falar isso para o produtor. Então, esse exercício é para mostrar para vocês como que se calcula. Então, nós temos uma renda bruta, que pode ser uma renda bruta total também, RB ou RBT, 100 mil reais, COI 30 mil, COT 50 mil.
a soma de todos os custos de oportunidade, 10 mil, e o patrimônio líquido no início do período de produção. Tá? Então, o patrimônio líquido no início do período de produção é um dos indicadores que nós podemos usar para calcular a taxa de rentabilidade daquele negócio, correto? Alguns outros indicadores, alguns outros autores usam o patrimônio líquido médio, que é do início mais o final dividido por 2. Vamos só considerar aqui como se esse aqui fosse o patrimônio no início, tá ok? Então, como que se calcula essa, né, ou resolve essa questão 17? Então, o lucro é a renda bruta menos custo total. Então, nós temos aqui que a renda bruta é 100, menos o custo total, que é 50 mil, menos, ou, no caso aqui mais, né? Mais 10 mil, que é exatamente esse aqui foi, né, o COT, e esse aqui são os custos de oportunidade. Então, só para a gente ver, isso aqui deu 100 mil menos 60, 40 mil reais. Mas quando eu quero calcular a rentabilidade, eu vou pegar, uma das formas é pegar a margem líquida e dividir pelo patrimônio líquido da empresa. Então, aí eu vou usar essa outra fórmula aqui, ó, 100 mil, que a margem líquida é o quê? É a renda bruta total, né, SRB, menos o COT, então, que é menos 50 mil. Então, eu vou dar, vai resultar 50 mil reais dividido, né? Porque aqui eu tirei a sobra, vendo? Aqui tem todos os custos, só não tem os custos de oportunidade. Então, o que sobrou é a sobra que seria relativa ao juros sobre o capital empatado no processo. Qual é o capital empatado no processo? Foi dado no exercício que o patrimônio líquido no início do período de produção, 195 mil reais. Se eu faço 50 mil por 195 mil reais, nós vamos chegar aqui, então, que a nossa rentabilidade foi da ordem de 0,256. Em outras palavras, para o período, nós podemos falar que a rentabilidade é só multiplicar por 100, foi 25,6% para o período considerado nesse exercício. Questão 18. Calcular a margem bruta, margem líquida e lucro com base nos dados abaixo. É dado a renda bruta, ou renda bruta total, 108 mil, COI, COT, cuja oportunidade da terra, cuja oportunidade das despesas, lembrando que despesas a ser calculado no exercício, despesas remete a COI. Então, nós vamos ver como que é calculado, né, o cuja oportunidade em cima do COI. Cuja oportunidade das máquinas, equipamentos, etc., 8 mil, taxa de juros 10% ao ano. Com base nos resultados, interpretar a situação da empresa. Vamos lá. Então, a primeira questão aqui é responder a qual é a situação da empresa. Então, para isso, nós precisamos saber, primeiro, qual é a situação em termos de curto prazo da empresa, que ela é nos dada através da margem bruta, que é a renda bruta, ou renda bruta total, menos o COI. Já foi dado esses valores, então 108 mil menos o COI 80 mil. Então, eu tenho aqui 28 mil reais é a situação da margem bruta. Depois nós vamos interpretar, né? Então, letra B, na verdade, é o item B, né? Margem líquida é renda bruta total
menos o COT. Qual é o COT? O COT já está marcado lá no exercício como 90 mil, correto? Cuidado, COT, ele já engloba o COI mais depreciação e salário da família. Então, já foi dado aqui, ó. Então, 108, que é a margem, renda bruta total, menos, já foi dado o COT de uma vez. Então, ele é todo aqui, ó, 90 mil. Então, nós vamos ter aqui um resultado de 18 mil reais. Aí, agora, nós precisamos calcular o quê? Precisamos calcular o lucro. E para calcular o lucro, nós precisamos pegar a renda bruta menos o custo total. Agora, aqui, ó, é que a gente precisa ver, ó, o custo total, ele vai ser igual ao quê? Ao COT mais os custos de oportunidade. Quais custos de oportunidade eu tenho? Bom, eu já tenho o custo de oportunidade da terra, COPT terra vai ser igual a 10 mil. Outro custo que eu já tenho aqui, COPT, já tenho também o custo de máquinas e equipamentos. Vou botar MAQ aqui. Máquinas e equipamentos foi 8 mil. Falta agora, então, o custo de oportunidade sobre o COI. Como é que eu calculo o custo de oportunidade sobre o COI? É simplesmente o COI total dividido por 2 vezes a taxa de juros. Correto? Então, isso aqui vai ser o COI dividido por 2. Quanto é que é o COI? 80 mil. 80 mil dividido por 2 vezes 0,10, que é 10%. Isso, então, vai me dar um valor aqui. Então, agora, eu preciso pegar a renda bruta menos o custo total para saber o lucro. O custo total é o COT. Então, nós temos o COT, está aqui como 90 mil. E o custo de oportunidade total é 10 mais 8 mais 4. Então, são 18, 22 mil reais. Então, o custo agora, então o lucro vai ser 108 mil menos 90 mais 22, 112 mil reais. O lucro, então, nós vamos ter aí que vai ser negativo, menos 4 mil reais. Vamos agora fazer a interpretação desses indicadores. Positivo, margem bruta, positivo, ML, margem líquida e lucro negativo, correto? Então, vamos lá, interpretação. A margem bruta é maior do que zero, é positiva, significa sustentabilidade no curto prazo. Por quê? Pagou todas as despesas diretas dentro do período de produção ou período de análise. A margem líquida é maior que zero. Significa que a empresa está capitalizando, que também indica que há uma sustentabilidade no longo prazo. Por que existe uma sustentabilidade no longo prazo? Porque eu estou pagando todo o COT, que é o COI, mais depreciação, mais salário da família. E ainda está sobrando. Então, a ML é positiva, a margem líquida. Então, capitalizando e a sustentabilidade no longo prazo, porque ao longo prazo eu vou continuar repondo toda a minha infraestrutura produtiva e
vou estar sempre seguindo e modernizando o meu sistema produtivo. Então, eu nunca vou ficar atrasado, por isso que é uma sustentabilidade no longo prazo, porque é uma situação de capitalização do processo produtivo. Já o lucro, nós temos que ele é menor que zero ou negativo, que vai me indicar o seguinte: olha bem, eu estou numa sustentabilidade de curto prazo, sustentabilidade de longo prazo, mas estou tendo prejuízo econômico. Correto? Por que prejuízo econômico? Porque é a única que não conseguiu cobrir foi essa parte aqui do custo total. E o custo total, ele entrou o COT mais os custos de oportunidade. Como no enunciado ele já diz que está sendo calculado o custo de oportunidade com a taxa de juros de 0,10 ou 10%, então nós podemos ter uma outra conclusão aqui. Como a margem líquida é positiva e o lucro é negativo, eu posso dizer o seguinte: com certeza a rentabilidade do meu sistema foi maior do que zero, mas foi o quê? Menor do que 10%. Porque eu não consegui cobrir esses 10%. Então, em algum momento, a minha rentabilidade da minha empresa, nesse exercício, é maior do que zero, tem uma rentabilidade, só que eu tenho certeza que ela é menor que 10, porque se ela fosse exatamente 10, o lucro deveria dar no mínimo zero. Se o lucro fosse zero, significava que exatamente o que eu calculei tudo usando 10%, né? Eu daria o lucro exatamente igual a 10%. Como não está dando, então é sinal que eu não estou conseguindo pagar todos os custos de oportunidades que são pré-calculados com 10%. Então eu tenho certeza que, né, se a margem líquida é positiva e o lucro é negativo, a rentabilidade do negócio é maior do que zero, mas em compensação é menor que 10%. Que também é uma informação importante para o produtor, mas não me dá essa interpretação a rentabilidade específica. Então, onde calcula a rentabilidade específica? Lá naquela questão 17 me dá já o cálculo específico de quanto é o valor, né, exato da rentabilidade do produtor. Claro que são questões diferentes, tá? A 17 e a 18, mas a 17 é a forma como a gente calcula a rentabilidade exata daquela atividade ou daquela fazenda como um todo. Questão 19. A questão 19 ela é muito importante porque ela diz respeito a um item específico de infraestrutura que é aplicado no sistema de produção. Então, é por causa de exercícios como esse que nós passamos os slides referentes a quais são os custos associados a itens específicos da produção. Qual que é o custo associado à terra? Qual que é o custo associado à mão de obra? Qual que é o custo associado ao capital estável, que é, lembra, uma máquina. O que é um capital estável? É aquele que dura mais do que um ciclo de produção. Então, uma máquina, um trator, por exemplo, ela fica, ou ele fica por vários anos contribuindo com a produção. Então, ele é um capital estável. Se vocês verem no slide, vocês vão perceber que existem vários custos associados ao capital estável. Mas vamos ler aqui primeiro o que nós, né, temos que resolver aqui. Assuma que o proprietário rural acaba de comprar uma máquina nova para beneficiamento do café ao preço de 12 mil, vida útil de 20 anos e custos variáveis de 2 mil por saca. Valor final da máquina é zero, total dos juros 12% ao ano. Então, assuma que o proprietário planeja beneficiar 100 sacas de café por ano e estime o custo total médio de beneficiamento ou custo total unitário. Considere agora que o proprietário que acabou de comprar a máquina tinha a opção de beneficiar sua produção na cooperativa dos produtores ao preço de R$ 3,5 por saca. Neste caso, você acha que o produtor agiu corretamente ao comprar a máquina?
justifique a sua resposta. E aqui determine o número mínimo de sacas a beneficiar, o ponto de nivelamento, que tornaria a compra comparativamente vantajosa em relação ao serviço de beneficiamento da cooperativa. Isso aqui é uma questão importante para os produtores rurais. Ele vai adquirir uma máquina. E aí nós temos que montar o custo de produção específico daquela máquina. Veja que não é que nós estamos querendo calcular o custo de produção de uma soja, de uma arroba de boi ou de um litro de leite, que é do processo produtivo todo. Não, nós estamos querendo saber um custo associado a uma máquina, a um item. Então aí você usa toda a metodologia de saber o custo fixo e os custos variáveis associados àquele item. E como capital estável, máquina tem custo fixo, que geralmente é pelo menos o item de depreciação, mais o custo de oportunidade da máquina. E tem os itens de custo variável. Desses dois itens, nós vamos ter o custo total da máquina. Então, a primeira coisa para calcular o custo fixo da máquina vai ser depreciação. A depreciação por ano vai ser igual valor inicial menos valor final da máquina dividido por o número de anos de vida útil. Então, pelo anunciado, nós temos 12.000, zero, que eu vendo por zero, por um período de 20 anos. Isso me dá, então, R$ 600 de depreciação por ano. Depois, nós temos o custo de oportunidade da máquina, também por ano, vai ser o valor inicial mais o valor final dividido por 2, isso aqui é o capital médio empatado, vezes a taxa de juros. Então, nós temos aqui, nós podemos colocar aqui, ó, 12.000 mais 0 dividido por 2, vai dar 6.000, né? Vezes 0, 12, isso aqui vai dar R$ 720 por ano. Portanto, temos o custo total, custo fixo, né? Total naquele ano, R$ 1.320 por ano. Por sua vez, o custo variável já está colocado lá, que é R$ 2,00 por saca. Então, vamos ver o seguinte. Desses dois aqui, eu tenho que o custo total por ano vai ser 1.320, que é o custo fixo, mais R$ 2,00, que multiplica cada número ou quantidade de saca que eu produzi. Trazendo esse aqui para cá, eu consigo saber o seguinte: qual é o custo total ano por saca? Para mim fazer isso, eu tenho que pegar essa equação aqui e dividir por saca. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, 1.320 por saca, mais 2 que multiplica o número de saca, né? Esse aqui é número de saca também. Dividido por número de saca, eu corto esse com esse, sobra esse. Então, o custo total ano por saca vai ser 1.320 dividido pelo número de saca que eu tenho, mais 2. Disso aqui eu posso responder a letra A. Se eu tenho, né, número de sacas igual a 1.000, quanto vai ser o custo total por saca ano, né? É 1.320 dividido por 1.000 mais 2. Isso aqui vai dar 1,32 somado com 2, então vai dar R$ 3,32 por saca ano. Correto? B. Se o aluguel da máquina era igual a R$ 3,50 por saca, e você tem que comparar com 3,32 por saca, ficou mais barato
eu comprar a máquina. Então, é melhor, nessa situação de 1.000 sacas por ano, é melhor eu comprar a máquina. Agora, existe um ponto no qual a gente chama de ponto de nivelamento, a partir de quantas sacas vale a pena eu comprar ou alugar a máquina. Nós vimos que para 1.000 já ficou melhor eu comprar a máquina. Então, existe um número que vai de sacas que vai me indicar. Então, eu venho aqui e o seguinte, para mim comprar a máquina, a condição é que o custo total, né, por saca de máquina seja menor que o custo do beneficiamento. Então, qual que é o custo total da máquina? Esse aqui é essa fórmula aqui, ó. Então, é 1.320 dividido pelo número de sacas mais 2 vai ter que ser menor do que quanto que é 3,5, que é o aluguel por saca. Eu vou fazer o seguinte, vou passar isso para cá, né? Então, vou fazer aqui 1.320 aqui, número de saca, vai ter que ser menor do que 3,5 menos 2, correto? Então, vou seguir para frente aqui. Acontece que vai ser agora 1.320 dividido pelo número de sacas, vai ter que ser menor do que 1,5. Eu vou mudar, eu vou jogar esse para cá e vou passar para lá. Então, agora vai ser o seguinte, 1,5 número de saca vai ter que ser maior do que 1.320 e é só agora jogar e dividir 1.320 por esse 1,5 que vai para baixo, então o número de sacas vai ter que ser maior do que 880 sacas. Então, nessa condição, número de sacas maior que 880, é a partir de 880 sacas, vale a pena eu comprar a máquina. Menos de 880, vale a pena eu pagar o aluguel. Então, por isso que é importante esse sistema de cálculo de custo fixo e variável por um item específico de máquina, para que você, ou para que nós possamos, então, saber, né, a partir de que escala de produção vale a pena eu comprar ou alugar determinado serviço ou máquinas. Nesse caso aqui, a compra é a partir de 880 sacas, você já consegue ser mais barato por saca do que 3,5 de aluguel ou de serviço, né, prestado para, no caso aqui, seria o aluguel da máquina na cooperativa, né, para fazer o serviço para você. Vamos desenvolver agora a questão 20, lista de exercício de custo de produção e metodologias de desempenho da empresa rural. A questão 20 diz: a empresa rural Novos Horizontes apresentou o seguinte resultado no ano agrícola 2013-14. Renda bruta do algodão, renda bruta do milho, trigo. Total de renda bruta da empresa no período R$30 mil. E que gastos ou custos ele teve? Fertilizantes, depreciação, sementes, defensivo, combustível, juros sobre o capital estável, juros sobre o desembolso, reparo de máquinas e feitoria, custo de oportunidade da terra. Com base nesses dados, responda. Então, aqui eles pedem, né? O exercício pede custo operacional efetivo, total, custo total, lucro, margem bruta, estime a margem líquida e depois uma última questão mais especificamente relacionada à atividade de algodão. Então, dentro desse contexto, nós temos basicamente
né, uma situação real, né, que algum agricultor ou gestor anotou os gastos, mas não dividiu esses custos por atividade. Então, vamos pensar que é um sistema de gestão relativamente simples, aonde, por questão de simplicidade, ele não quis anotar para qual atividade cada custo teve, e ele está trabalhando, no modo geral, para a empresa, dos custos da empresa toda. E ele consegue anotar, porque é mais fácil, quanto que ele recebeu quando vendeu a safra de cada uma dessas três atividades, correto? Um ponto importante aqui que começa, né, na resolução do exercício é vocês entenderem que tipo de custos são cada um desses itens, né? Nós temos que lembrar o seguinte, né? Que nós temos o COI, depois o COT é o COI mais depreciação e mais salário da família, correto? E, por fim, o custo total é o COT mais os custos de oportunidade, COPT, correto? Então, nós temos que identificar cada um desses aqui, quais são, o que tipo de custo, ou em qual grupo, né, se entra nesse ou nesse grupo. Fertilizante, gasto direto, então é COE. Depois, depreciação. Depreciação já está aqui, ó. Então, ela não entra no COE, entra no COT. Sementes, entra no COI. Depois, defensivos, entram no COI. Depois, juros. Lembrando que a combustíveis, né? Entra no COI também. Depois, todos os juros sobre o capital é custo de oportunidade. Correto? Então, juros sobre capital empatado se referencia a custo de oportunidade. Então, juros sobre capital estável, ele só vai entrar, né, o custo de oportunidade aqui. Então, vamos colocar, ó, COPT. Juros sobre o desembolso, COPT, que é custo de oportunidade. Reparos de máquinas e benfeitorias, é COE, que é o gasto direto, custo operacional efetivo. E o custo de oportunidade da terra, já está falando, é COPT. Com essa relação, sabendo que cada um é, agora fica mais fácil da gente fazer os cálculos desses itens aqui abaixo, correto? Então, vou subir um pouquinho aqui. Então, estime o custo operacional efetivo. Então, o custo operacional efetivo é a soma dos COIs que eu, né, identifiquei aqui. Então, somando todos os COIs, nós vamos ter aqui a resposta, né, em reais, 16.264 reais. Estimando o custo operacional total. O custo operacional total é o COI mais depreciação, que entra aqui, ó, depreciação que entra no COT, mais o salário da família. Não teve salário da família em nenhum dos relações aqui, ó, não teve salário da família. Então, nós vamos fazer o seguinte, o COT vai ser 16.264 mais a depreciação, que é 9.450. Isso vai dar o total de 25.714. Por sua vez, o custo total é o COT mais o custo de oportunidade. Então, nós temos alguns custos de oportunidade aqui, ó. Nós temos esse e esse. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 25, que é o COT, 25.714, vamos somar com o primeiro, que é o total dos três, né? Esse mais esse dão
10.357. Então, mais 10.357. E aí nós temos, então, o total. Lembrando que esse 10.357 é o somatório de 4.237 com 1.123 com 5.000, que é do custo de oportunidade. Correto? Então, esse valor aí dá 10.357. Então, nós temos um valor de custo total de 36.071. Perfeito. Então, agora vamos fazer algumas interpretações, lembrando que, né, voltando lá em cima, a nossa renda bruta é 30 mil. Então, vamos lembrar então o seguinte: qual que é a letra D? Né? Então, vamos pegar a letra D aqui. Letra D, eu quero saber qual é o lucro. Então, lucro vai ser igual a margem bruta total menos custo total. Então, nós temos lá 30 mil menos o custo total, que é 36.071. Então, isso vai me dar um lucro, né, de menos 6.071. Esse valor negativo, quando a gente vê, qualquer dúvida, voltar aos slides, significa o seguinte: quando o lucro é negativo, a primeira conclusão que nós podemos ter é que pelo menos eu tenho uma situação de prejuízo econômico. O que é prejuízo econômico? Quando pelo menos sabe-se que a taxa de juros que foi calculada por custo de oportunidade não conseguiu ser coberta pela margem bruta. Então, pelo menos eu sei que não rendeu, né, o custo de oportunidade que eu queria, então eu tenho pelo menos prejuízo econômico. Posso ter outras condições que vão me permitir ter uma conclusão quando eu ver e calcular os próximos indicadores. Vamos lá, então, agora no E. No E é o seguinte: margem bruta. Então, margem bruta é, né, a renda bruta total, só corrigindo aqui, tá, gente? É renda aqui, ó, R. Renda bruta total, menos custos operacionais efetivos. Então, menos COE. Correto? Então, renda bruta total menos COE vai ser, eu tenho 30 mil menos 16.264, então eu vou ter uma margem bruta de 13.000, positiva, né? 736, que me permite ter uma conclusão o quê? Que pelo menos paga todos os desembolsos. Portanto, é sustentável no curto prazo. Quando nós vamos, então, para a letra F, nós vamos ver que a letra F pergunta sobre a margem líquida. Então, a margem líquida é a renda bruta total menos o COT. 30 mil menos o valor do COT, que é 25
714. Então, nós temos aqui, puxando para baixo aqui, o valor positivo de 4.286 reais. Conclusão, eu consigo, então, ter aqui o que? Sustentabilidade no longo prazo, né? E posso dizer também que, por que é sustentabilidade no longo prazo? Porque eu pago o COI, pago toda a depreciação e salário da família se tivesse. Como não tem, nós não contabilizamos o salário da família aqui, porque eu não deixei no item lá do exercício. E eu posso dizer que também está numa situação de capitalização. O que é capitalização, gente? Porque como paga o custo, a depreciação, toda vez que eu precisar mudar e renovar a minha infraestrutura, máquinas, equipamentos, novos galpões, etc., eu vou ter um dinheiro que vai me ajudar a renovar a minha infraestrutura. Por isso que chama-se capitalização, e isso leva a uma sustentabilidade no longo prazo. Continuamos agora no exercício 20 da lista de exercícios de custo de produção, falta a letra G. A letra G, ela está preocupada com a avaliação do algodão e quer saber, né, como é que está a margem bruta, a margem líquida e o lucro do algodão. Ok? Uma coisa fundamental é perceber que no exercício ele diz só um custo geral. Então, estou trazendo aqui a lista. Diz aqui, ó, um custo é geral para todos e tenho as rendas por atividade. Nessa situação, uma forma de se trabalhar para repartir por atividade isso aqui, lembrando que isso é uma aproximação, é pegar a porcentagem que o algodão, 9.000, responde para a renda bruta total da empresa, 30.000. Então, nós vamos criar uma porcentagem que foi quanto que o algodão é responsável pelo 30.000 e vamos jogar em cima dos valores dos custos para achar um valor aproximado de margem bruta, margem líquida, lucro do algodão. É uma aproximação? É uma forma de se aproximar, né? Existem, claro, prós e contras para esse tipo de, que a gente fala de rateio dos custos quando eles não são anotados por atividade. Qual seria a situação mais ideal? Anotar por atividade. Mas nós sabemos que muitas vezes é muito trabalho, dependendo do sistema do produtor rural, às vezes ele é até manual, ainda não é computadorizado. Então, vamos fazer nessa situação como seria feito. Então, seria feito o seguinte: nós vamos pegar, então, qual é a porcentagem do algodão na renda bruta total da propriedade. Então, vai ser o quê? A porcentagem do algodão vai ser quanto ele colocou, 9.000, pelos 30.000 total da renda bruta. Isso dá 0,3. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, é sempre multiplicar. Nós vamos pegar qual é o COI do algodão. Então, qual é o COI ALG do algodão? Vai ser o COI, que nós calculamos para a empresa toda, 16.264, vezes 0,3. Então, vai dar um valor de 4.879. Depois, quanto que vai ser o COT? Então, o COT, né, do algodão vai ser o COT total, 25.714, vezes 0,3. Então, nós vamos chegar no valor de 7.714,20. Por sua vez, o custo total do algodão é o valor total, que seria 36.071 vezes 0,3, que é a proporção, vai ser 10.821,30.
Agora, seguindo a mesma lógica do início das outras letras desse exercício, eu quero que vocês calculem, isso aqui é muito simples agora, quanto é que é a margem bruta do algodão, que é a renda bruta do algodão menos o COI do algodão, quanto é que é a margem líquida do algodão, renda bruta do algodão, menos o COT do algodão. E lucro do algodão vai ser a renda bruta do algodão menos o custo total que foi repartido para o algodão. Calcule cada um deles e faça as interpretações igual como foram feitas, né, no item D, E e F, que foram feitas para Fazenda como um todo. Agora vocês vão repetir e fazer essas interpretações aqui de acordo com os resultados que vocês têm aqui nessas equações, aqui nesses cálculos.